Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, hoje vamos falar sobre o Tribunal de Contas, na verdade, sobre os tribunais de contas, sobre a fiscalização contábil, financeira, né, dos órgãos da administração pública. Né? Isso aí está previsto nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Né? E vamos falar aqui brevemente alguns apontamentos gerais acerca desse papel, né, que é exercido pelo Legislativo, no caso da esfera federal, é exercido pelo Congresso Nacional, segundo prevê o artigo 71, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Né? É o texto do artigo 71. Na prática, o que nós temos é que o Tribunal de Contas da União ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? E ele está ali, ele serve para analisar, né? Para auditar as contas. No caso do Tribunal de Contas da União, ele vai auditar, fiscalizar as contas, a execução orçamentária, os atos administrativos da administração pública, direta e indireta, né? Do próprio Congresso Nacional, inclusive, o Tribunal de Contas ele vai fazer essa análise das contas. Né? Lembrando que, em relação ao presidente da República, as contas prestadas pelo presidente da República, o Tribunal de Contas ele apenas aprecia, né? Ele emite um parecer e esse parecer vai ser acatado ou não pelo Congresso. Né? A Câmara e o Senado, numa sessão conjunta, eles vão analisar essas contas, a análise das contas feita pelo Tribunal de Contas da União e vai aprovar ou não as contas, ou aprovar com ressalvas, se for o caso, as contas do presidente da República. Em relação às contas dos demais administradores, né, como prevê o inciso 2 aí do artigo 71, aí o próprio Tribunal de Contas julga, né, as contas dos demais administradores, inclusive administradores públicos que cuidam de bens, dinheiros e valores públicos do judiciário, enfim, de toda a administração direta e indireta, né, incluindo fundações e sociedades, não se restringindo ao poder executivo, é toda a administração pública, certo? Lembrando, a gente já falou sobre isso, a administração pública ela não está inserida dentro do poder executivo, a administração pública ela é um todo, né? E que ela envolve atividades administrativas tanto do Poder Executivo como também do Legislativo e do Judiciário. E o Tribunal de Contas ele é responsável por esse controle, por esse julgamento, por essa fiscalização, certo? Tem um item muito importante da análise, né, que é feita pelo Tribunal de Contas da União, que está constando do inciso 3, né, que fala da legalidade, né, apreciar a legalidade dos atos da admissão de pessoal, né, ressalvadas aí no meio, né, do texto, no inciso 3, é situadas as nomeações para cargo em comissão, porque esse é um caso de livre, né, livre nomeação, livre exoneração, né, não tem por que apreciar a legalidade desse ato, né, mas também o Tribunal de Contas vai analisar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Né? Isso é um item bem importante porque ele já foi fundamento, né? Esse texto aí foi fundamento para uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 3, né? Que ela diz que nos processos perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. O que é que acontece? Tem muitos atos que não são exatamente de aposentadoria, mas, por exemplo, um valor que é pago a um servidor de forma indevida e o TCU manda anular aquele ato que concedeu aquele valor, manda devolver, enfim. E quando há uma situação como essa, em que o servidor, obviamente, ele é prejudicado, ele tem que devolver algum dinheiro, né? Antes de se tomar essa decisão, o servidor deve ser ouvido, né? Então, o conteúdo da súmula vinculante ele diz isso, né? Que o servidor ele deve ser ouvido quando houver algum ato, né? Alguma anulação ou revogação de ato que possa, né, prejudicar ele, né? O ato
o beneficiava e a anulação ou revogação vai prejudicá-lo, né? Porém, né, aí é o texto final da súmula vinculante, número 3, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, aposentadoria, reforma ou pensão. Né? Esse trecho final aí da súmula vinculante é bem interessante, porque o STF considera que nessa situação, né, a aposentadoria, a análise da legalidade de uma aposentadoria, né, a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, ele constitui um elemento de um ato complexo. Esse ato complexo, né, que constitui a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, ela se inicia com o pedido na sede administrativa, né? Ela tem uma instância, digamos, intermediária, que é a concessão pelo órgão administrativo daquela aposentadoria, né? Mas esse ato de concessão só será ultimado, né? Ele só será concluído após a apreciação pelo Tribunal de Contas da União, certo? Então tem todo um iter, né? Tem todo um caminho desde o pedido até a concessão final. Na verdade, quando o órgão público concede essa aposentadoria, obviamente o servidor já começa a receber esses valores. Mas pode acontecer, né, depois que essa concessão é dada, conferida pelo órgão público, o processo é encaminhado ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas tem 5 anos para apreciar aquela legalidade daquela concessão. Né? Então, nesses 5 anos, pode haver uma anulação desse ato de concessão inicial, né? Porque o STF entende que isso é um ato complexo, né? Que só é concluído de fato com a apreciação final pelo Tribunal de Contas da União. E nesse caso, não é necessário a oitiva prévia do servidor aposentado. A oitiva prévia do servidor aposentado, o chamado contraditório e a ampla defesa, são necessários em outras situações que não a concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Esse é o que fala aí a súmula vinculante número 3, certo? O Tribunal de Contas da União, como vocês podem ver, eles têm e não apenas da União, também os Tribunais de Contas dos Estados, né? Eles têm realmente esse poder de julgar contas, né? De mandar suspender, anular, revogar atos administrativos, né? E em algumas situações o Tribunal de Contas, por ter esses poderes, eles se consideram talvez um pouco mais poderosos do que eles realmente são. Né? O artigo 73, a lei da Constituição, fala que o Tribunal de Contas da União, além de ser integrado por 9 ministros, né, ele exerce no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição. Se você for conferir lá o artigo 96 da Constituição, ele fala de competências administrativas dos tribunais, né, dos tribunais jurisdicionais. Né? Lembrando, o Tribunal do Judiciário, quem exerce a jurisdição, né, jurisdição que é dizer o direito, aplicar o direito, né, são os tribunais do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas da União não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão do Poder Legislativo. Então, esse julgamento, né, esse poder de anular ou revogar atos, é um poder restrito a atos administrativos, né, e atos que são relacionados a contas, né, a valores que são despendidos pelo poder público. Né? Não é qualquer ato que o Tribunal de Contas pode mandar suspender ou qualquer determinação que o Tribunal de Contas pode fazer. Né? Vocês podem ver que o STF, em várias ocasiões, né, já mandou suspender decisões do Tribunal de Contas, né, da União, no caso, em situações que eles passaram dos limites de suas competências. Né? Recentemente, por exemplo, eles requisitaram informações sobre servidores que estariam fazendo algumas investigações, mas essa não era uma competência do TCU, né, fazer tal requisição. Então, o TCU, às vezes, ele passa um pouco dos limites, mas, considerados os seus limites, né, o Tribunal de Contas tem plena competência para revogar, anular atos administrativos, né, que são relacionados a contas públicas, a gastos públicos. Né? E, lógico, por ser um órgão auxiliar do Poder Legislativo, evidentemente a maioria de seus conselheiros, no caso da União, são 9 conselheiros, nos estados são 7 conselheiros, né? A maioria desses conselheiros
é nomeada, né, é indicada pelo Poder Legislativo, né, e geralmente são deputados, ex-deputados, né, que são, que são ali indicados para compor esses tribunais de contas, né. O Poder Executivo também tem o poder de nomear ou indicar alguns desses membros, mas a maior parte dos membros dos tribunais de contas são indicados mesmo pelo próprio legislativo, certo? Bem, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, né? O que tiver de dúvida, estou à disposição como sempre, certo? E fiquem aí ligados nos próximos vídeos que estaremos postando, ok? Um grande abraço.